A cada 90 minutos, uma mulher perde a vida por causa do câncer do colo do útero no Brasil. No mundo, a doença é responsável por cerca de 250 mil mortes de mulheres por ano. Mesmo com esses números, mais de 30% das brasileiras nunca ouviram falar sobre este câncer. E o Janeiro Verde busca fazer um alerta mundial. Bom, para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a oncologista Júlia Pastorello, coordenadora médica do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vinda, doutora Júlia, mais uma vez aqui à UPF TV. Eu começo já lhe perguntando outros dados que endossam essas informações que nós passamos agora há pouco. Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui contigo. Os outros dados são mais em relação à população brasileira mesmo. No Brasil, o câncer de colo uterino é a terceira principal diagnóstico de câncer nas mulheres. No mundo, é o quarto mais diagnosticado, sendo que é uma doença de países em desenvolvimento. 85% dos diagnósticos são nesses países e em mulheres relativamente jovens, ainda no mercado de trabalho, entre 40 e 49 anos, a idade do diagnóstico. Bom, quais são os fatores que contribuem para que uma mulher desenvolva o câncer do colo do útero? Basicamente, em mais de 90% das situações, a infecção pelo HPV. Sendo que o HPV ele é um vírus heterogêneo, que tem vários sorotipos diferentes. Chega a ter mais de 100 sorotipos. Mas principalmente o 16 e o 18 são oncogênicos e responsáveis pela doença. E aí os fatores que levam à infecção pelo HPV. A promiscuidade sexual, a multiparidade, o início precoce das relações sexuais, as infecções por outras DSTs, a doença intraepitelial de alto grau, quando já diagnosticada previamente no colo uterino, e também o tabagismo e a imunossupressão. Ou seja, é preciso não ter HPV para que você tenha uma chance menor de desenvolver o câncer do colo do útero. O raciocínio é esse. Ao ter um diagnóstico de HPV, ao ter feito um tratamento para o HPV, essa mulher precisa ter uma atenção, doutora, mais do que redobrada, digamos assim? Com certeza. O HPV, ele pode ser feito uma captação por hibridização in situ, que é quando você capta o DNA do vírus e consegue saber qual sorotipo a mulher tem. Dependendo do sorotipo, o acompanhamento e os cuidados devem ser muito maiores em relação ao rastreio da neoplasia de colo uterino. Um diagnóstico de HPV pode, então, de certa forma, ser um pré-diagnóstico de câncer do colo do útero. Sim, um fator determinante, que pode ser manejável com cuidado e avaliações precoces. Como é feito o diagnóstico do câncer do colo do útero? O câncer do colo uterino é diagnosticado na maioria das vezes pelo exame de citopatológico, que é um exame ginecológico com especular, em que se olha toda a região do colo uterino, se usam algumas substâncias com Lugol e ácido acético para ver regiões que estejam alteradas e se faz uma coleta de células para pesquisa da doença. Bom, na maioria das vezes é em estágios precoces e as mulheres ainda são muito assintomáticas. Por isso, esse é um tipo de câncer curável. Sim. Em muitos casos. Podemos entender que na maioria dos casos, doutora Júlia? Sim, principalmente com o rastreamento sendo realizado, já que as mulheres elas têm em média 8 a 10 anos de um quadro crônico de infecção viral para desenvolver a doença. Então nós temos muito tempo de período assintomático para detectar a doença em fases muito precoces. E com certeza, quanto mais precoce o diagnóstico, muito mais alta a taxa de cura. Como acontece o tratamento desse tipo de câncer? Depende. A doença inicial é tratada com cirurgia, uma cirurgia grande que envolve o colo uterino, o próprio útero em si, os ovários e alguns linfonodos da cavidade pélvica também podem ser retirados. Se a doença já tiver extrauterina, fora do útero, aí muitas vezes o tratamento é com radioterapia, quimioterapia, seguido de bracterapia, que a doença localmente avançada exige, mas que também é considerado um tratamento curativo na maioria das mulheres. Bom, doutora, só para a gente concluir aqui, qual é o principal alerta desta campanha mundial chamada aí de Janeiro Verde? O Janeiro Verde chama a atenção para a necessidade do exame ginecológico das mulheres, sendo que pelo Ministério da Saúde é indicado que todas as mulheres em idade sexual reprodutiva, e principalmente acima dos 25 anos e até os 64 anos de idade, realizem exame ginecológico anual.
com algumas exceções, dependendo do próprio exame e da indicação médica em si. Tá certo, doutora, muitíssimo obrigada pelas informações e um bom dia de trabalho. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. obrigada.